Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast Caligares, a identidade divina empresarial. E hoje eu vou trazer um tema muito falado, uma palavra muito dita no ramo empresarial, mas é aos meus olhos pouco entendida. E o tema de hoje é: prosperidade de verdade não faz barulho, ela ilumina. Onde Deus habita, até o invisível floresce. Eu trouxe um convidado que eu conheci há pouco tempo. Muito obrigada por ter recebido meu convite, ter aceito o meu convite, Rodolfo. Mas eu preciso te contar como é que foi a minha jornada com você, porque nem ele sabe, pessoal, nem ele sabe o que aconteceu para eu convidar ele aqui no podcast. A gente foi no nosso primeiro encontro de network do Rafa. Sim, sim, lembro. Rodolfo, eu te conheci antes do café. Nossa, Foi assim, conta pra gente. eu e a minha companheira. A gente tem muita vontade de ter uma BMW, e eu tenho certeza Ah, que isso já foi programado no reino. E aí, se você chegou, estacionou, não vi seu rosto, Rodolfo, falei: "Gente, queria tanto conhecer esse cara, o que que será que ele faz pra comprar uma BMW?" Porque, as pessoas, assimilam, né, carro de luxo com prosperidade. sim, E aí eu quero quebrar esse tabu de que prosperidade é riqueza, riqueza faz parte da prosperidade. sim. E eu vejo prosperidade em você. Eu vejo a prosperidade no que você faz com a sua família. Eu te sigo, Aham, Rodolfo, obrigado. cara, e você estava indo para a China louvando ao Senhor. Foi muito legal. Você acorda com seu filho e traz louvor para ele. E você tem uma empresa hoje, né, que vou deixar você se apresentar para o pessoal, para entender um Tá pouco do seu certo. negócio, que é a Bela Luz. Isso, Mas mais do que isso, você ilumina o sonho de muitas pessoas. Hoje tenho a minha casa e eu sei o tanto que é importante as pessoas que vão construir isso com exato, a gente, sabe. exato. Então, muito obrigada por ter vindo. Eu Eu que queria agradeço. muito que você falasse um pouco desse tema, sobre prosperar na vida do outro, sobre trazer identidade, sobre trazer amor, e eu quero muito aprender com você. Então, bora V pra cima, se Vamos apresente pra sua. aprender juntos aqui, eu tenho certeza Amém. que vai ser um momento muito incrível e muito abençoado aqui. Bom, Amém. pessoal, eu sou Rodolfo Pereira, sou o diretor e cofundador da Bela Luz, né, fundamos junto com a minha esposa. Hoje nós atuamos principalmente no mercado da iluminação e o nosso logo o slogan, na verdade, né, é "Iluminamos sonhos", né, através do nosso trabalho nós iluminamos sonhos. Então nós temos uma unidade aqui em Ribeirão 2 unidades aqui em Ribeirão Preto, mas nós atendemos a todo o Brasil também. E um pouquinho mais para frente, nós criamos a empresa Império, né, hoje eu sou o cofundador também da empresa Império, onde nós auxiliamos empresários a desvendarem, né, o mercado internacional através da importação. E um pouco desse tema, né, de da gente, ser luz, né, na vida do outro, né, dos outros empresários, é um tema que eu tenho certeza que nós vamos discutir aqui, vai ser um tema muito abençoado, porque nós precisamos nos debruçar em cima desse tema e impactar outras pessoas também a se mover para poder ajudar outras pessoas também. Acho que todo mundo pode agregar um pouco o outro e às vezes nós vivemos num cenário que nós se reservamos a nós mesmos Sim, e nós também temos muito para ensinar o outro e para aprendermos juntos, né. muito Acredito bom, muito nisso. muito bom, muito bom. Tá. A maioria dos empresários que eu converso, Rodolfo, acredita que o fim da prosperidade é ter muito dinheiro na conta. E eu olho pra você e, assim, eu não sei da sua conta bancária, tá bom? E não precisamos revelar. Mas, se você pudesse, orientar as pessoas que queiram, de fato, viver uma prosperidade que é, aos meus olhos, a divina, que é a prosperidade que você tem prosperidade no seu casamento, com amigos, Sim, o que que você diria para essas pessoas que estão confundindo buscar dinheiro sim. com buscar prosperidade? O que que é para o Rodolfo ser um cara próspero? Eu acho que isso daí vem muito, Jéssica, eu converso muito com muitos empresários. Eu gosto muito de histórias reais contextualizadas. Eu acho que isso é muito importante. Todas as vezes que nós ouvirmos uma história, um acontecido, ela pode ser real, mas ela tem que estar dentro de um contexto. Então, todas as vezes que eu vejo alguém com helicóptero, com avião, eu desejo ter aquilo ali, mas qual o contexto que aquela pessoa ela vive, né? O que que ela precisou abrir mão para poder ter aquilo, né? Então, a palavra prosperidade eu acredito muito que ela ficou um pouco, vaga, né, ela ficou muito superficial, porque justamente por isso, muitas pessoas elas
vê a prosperidade, linkada, obviamente, com bens materiais. Eu acho que isso aqui é o resultado de tudo isso, né, de tudo isso que nós nos, propomos a fazer. Então, a vida do empresário e tudo que nós ouvimos hoje, parece que é muito simples, parece que é muito fluido, Uhum. mas é um desafio diário, nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos, discorrer que, o dia a dia ele é cansativo, o dia a dia ele é uma luta, todos os dias é uma batalha, e porque eu acredito em Deus, todos os dias eu acordo para batalhar. E não diferente disso, não porque eu acredito em Deus eu deixo e não faço nada e as coisas vão acontecer como um toque de mágica. Então, a prosperidade e principalmente para os empresários, você sabe muito bem disso, quem está nos assistindo sabe muito bem disso, é uma luta diária que nós precisamos falar sobre isso, senão muitos empresários vão acabar acreditando que, a vida do outro sempre vai ser melhor, a prosperidade do outro sempre vai ser melhor, mas existe um caminho e esse caminho ele tem que ser caminhado todos os dias, por incrível que pareça. Boa, vou ter que falar essa frase aqui. Então, o primeiro recado do Rodolfo, assim, ó, pra dar aquela iniciada. Porque eu acredito em Deus, eu acordo todos os dias para trabalhar. E isso independe se você é CLT, se você é um Exato, empresário, se você é um empreendedor que acabou de entrar nessa jornada. sim, Eu também acredito muito nisso, até porque, Rodolfo, eu tive uma fase, antes de me tornar empresária, eu me tornei empresária aos 30 anos, quando eu conheci a Nayara, e sempre existia um vazio. Eu isso, tinha meus pais, eu tinha meus irmãos, e assim, são excelentes pais, ótimos irmãos, eu sou apaixonada neles, mas naquele momento que tudo parecia bom, o vazio estava lá. existia, Aham. E assim é no ramo empresarial. exato. O que eu vejo hoje sobre ter Deus, e muito obrigada por essa frase, porque ela faz total sentido para o momento que eu vivo hoje. Eu tô trazendo esse tema, eu tô trazendo essa frase que empresas e empresários, né, porque Sim, uma coisa é o CNPJ e é, outra coisa é o CPF. Empresas que têm Deus como sócio, a empresa não quebra, é, porque quem quebra somos nós. sim, Quem tem falha somos nós. exato, Quem é filho do homem somos nós, exato, Deus não. E aí eu vejo que há um distanciamento empresarial, Rodolfo, de trazer Deus para dentro dos sim, negócios. E é isso que eu queria falar com você. Um cara servidor a Deus, sim. temente a Deus, que louva a Deus. Como é que você coloca isso para dentro do seu time? Eu não acredito numa dualidade, eu não acredito que nós somos 2 personalidades ou 2 pessoas, eu acredito que o Rodolfo que serve a Deus ali na igreja, né, porque muitas pessoas também fazem esse link, né, eu sirvo a Deus na igreja, é o diferente do Rodolfo empresarial. Uhum. Acho que eu não acredito nessa dualidade, eu acredito que o Rodolfo ele tem que ser uma pessoa única, tem que ser uma pessoa. Então, por isso nós vemos muitas pessoas falam assim: "Ah, mas aquela pessoa na igreja é uma, mas dentro da empresa ela é outra, ela age de uma outra forma". Então, eu não acredito nessa teoria, eu acredito na teoria que nós precisamos ser uma única pessoa. E a fé, ela vai ser o guia, ela vai guiar a cultura da empresa, ela vai guiar as nossas ações, e aí volto a falar, porque eu acredito em Deus, eu vou ter força para lidar com situações difíceis. Não vou ser, não é porque eu acredito em Deus que eu vou deixar de enfrentar situações difíceis dentro da minha empresa. Eu vou precisar todo gestor, nós conversávamos antes aqui do podcast, toda empresa ela precisa revisitar os seus custos fixos, por exemplo. E quando nós falamos de custo fixo, nós estamos falando de conversa de gente grande. Nós vamos ter que cortar, infelizmente, nós vamos ter que diminuir para que nós possamos continuar sobrevivendo. Exato. E como que eu tomo essas decisões amparado na fé que eu sigo? Então até mesmo uma demissão, até mesmo um corte, a gente tem o guia, né, Deus nos guiando, o Espírito Santo nos guiando, como tomar uma melhor decisão, como agir diante desses problemas mais difíceis, né, e mais complicados no meio empresarial, no dia a dia empresarial, que é a realidade, essa é a realidade mesmo. Muito bom. Mas agora você vai ser bem metódico. Todo mundo que vem aqui tem que Aham, falar o que faz, mas aham, tem que falar como faz. tá bom. Boa? É, Porque a pessoa que está nos ouvindo, sim, Rodolfo, ela já sabe que tem que espiritualizar, uhum, ela já sabe que a fé, ela guia a cultura, sim, ela já sabe que para demitir alguém, ela precisa de alguém sobrenatural a contribuindo com ela. sim. Mas você poderia dizer uns rituais que você faz aí antes de entrar numa operação? "Ah, Jéssica, eu vou ter que reduzir custos, mas eu não quero reduzir custos com a minha capacidade da carne, eu quero reduzir custos daquilo que Deus quer que eu faça". Sim. Conta aí pra gente como é quem é Rodolfo pra tomar essas decisões? Eu acho que assim,
Eu acredito que não existe nada de muito distante, mas o grande método é todos os dias que nós acordamos, eu entrego a minha vida para Deus, entrego os meus caminhos para Deus. Essa oração, essa entrega, esse momento com Deus, eu vou falar que eu tenho conversado com muitos empresários, ela tem sido cada vez mais restrita, né? Muitas pessoas não reservam esse tempo para bater um papo, né? Não somente adorar a Deus, mas conversar com Deus como realmente um amigo ali, um bate-papo. Então, todas as manhãs eu reservo esse tempo com ele, vou para a estratégia da empresa e eu já entendo quais são os desafios. Então, todo desafio, por exemplo, que eu tenho de corte, Deus, como que eu vou agir? Porque eu estou diante de uma pessoa que ela tem uma família. Ela tem uma família, ela precisa desse trabalho, e eu entendo que o momento que nós estamos vivendo na sociedade, no mercado, tá um momento um pouco distinto. Então, Deus sempre me mostra que eu preciso fazer o melhor diante do melhor momento que eu estou vivendo. Então, eu luto com as melhores armas que eu tenho. E a melhor arma que eu tenho eu preciso manter uma empresa de pé, porque essa empresa, ela é guiada por Deus, e se ela é guiada por Deus, eu vou precisar tomar algumas decisões difíceis, que Ele vai me guiar a tomar essas decisões, e então me se torna um pouco mais simples de eu chegar para um colaborador e falar para ele: "Olha, infelizmente, diante do cenário que nós estamos vivendo aqui na empresa, nós vamos precisar seguir com corte, porém eu tenho uma rede de relacionamento gigantesca aonde eu vou poder te indicar". Então isso tem Legal, acontecido, de fato. Então que todas as vezes que legal. nós fazemos um desligamento, eu já aciono outros empresários: "Olha, precisei desligar um colaborador aqui, porque realmente preciso reestruturar a empresa, mas ó, ele tem habilidade nisso, 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 Que que de legal. repente pode te auxiliar". E da mesma forma que eu impacto outras pessoas com isso, eu também sou impactado. Então, eu também faço contratações dentro da empresa por empresários que me ligam e falam: olha, precisei cortar porque ficou distante para essa pessoa trabalhar na empresa, porque ela casou e mudou de cidade, então ela está em Ribeirão Preto, eu sou de outra cidade. Então, o método é diário ali, conforme eu falei, eu não acredito muito numa dualidade, mas eu acredito que a forma que a gente executa uma demissão, ela sempre vai ser uma demissão, ela sempre vai ser difícil. Sim. Mas qual as palavras que eu vou usar? Qual a forma? Eu vou pensar somente em mim, somente na empresa? Eu vou preciso explicar para o colaborador os motivos que ele está sendo desligado, por que que ele está sendo desligado. Quando eu vou conversar com o banco, né, e tem sido muito legal isso, porque a grande verdade é que existe o CNPJ, Uhum. mas nós nos relacionamos com o CPF, né? Então é a Exatamente. grande frase que nós ouvimos. E quando você está diante de um gerente do banco, onde você não leva os trejeitos empresariais, mas você fala a realidade do que está acontecendo, parece que as portas se abrem de uma forma, sim, inacreditável, porque eles entendem que eles estão se conectando com pessoas. Uhum. Então, o método é o Rodolfo que acredita em Deus, que serve a Deus, que coloca a fé sempre na frente, parece que as conversas vão fluindo e os assuntos eles vão se encontrando. É isso. Muito bom. Não sei se eu consegui responder dentro dos métodos E aí. aí, time, respondeu? Hã? Respondeu demais. Respondeu? Quem Ou tá ocorreu da, aqui os nossos tem uns leitores, os nossos bastidores aqui. ouvintes, os nossos bastidores estão assim, Plateia. tá todo É, mundo meio silenciado, então eles é, estão curtindo aqui. legal. Boa, vou entrar agora em uma parte de você que poucas pessoas entram. Então, gostaria de pedir sua permissão, porque eu quero falar do Rodolfinho. Rodolfinho? Você lembra dele? Lá da infância? É, o Lembro, com pequenininho, certeza, o alegre com que tinha certeza. coragem de tudo. Exato, com Lembra dele? certeza, Ele tá aí dentro de você, né? Tá, sempre. Boa, Rodolfo. Eu acredito que essa identidade de iluminar a vida das pessoas, Rodolfo, ela veio desde que você é criança. Com certeza. Deus te trouxe na Terra para iluminar de alguma maneira. Algumas pessoas iluminam nas palavras, e você já ilumina nas Uhum. palavras, mas mais do que isso, você ilumina fisicamente. Você materializou essa iluminação. Se você pudesse olhar só para o Rodolfo agora, de, sei lá, 5 anos, como que você vê essa identidade nele? Porque já estava lá. É. Me mostra aí onde é que surgiu. Assim, na hora que olhou para o Rodolfo aqui do seu lado, isso aqui, ó. Isso aqui ele já iluminava a vida das crianças. Eu vejo muito isso, eu tenho um filho de 8 anos, né, o Anthony, né,
e nas ações dele, com quem ele se relaciona, é muito parecido com a que o Rodolfo se relacionava. Então, na questão de ser extremamente amoroso, de ter cuidado, como agir com as pessoas, e acho que esse sentimento de servidão, né? A gente sempre está disposto a servir. Eu acredito muito que muito do sucesso se a gente, acho que se eu pudesse resumir, né, uma parte do sucesso é que em algum momento nós nos colocamos a servir. Então, o sucesso de uma empresa é que ela serve bem os seus clientes. Ela serve bem os seus clientes. O sucesso de um empresário é que ele consegue servir bem os seus colaboradores também, porque o colaborador ele faz parte do resultado que nós temos. Então, aquele Rodolfo da infância, aquele Rodolfo brincalhão, que sempre foi, que eu sempre trago comigo, né? Tem sempre um tom de humor, é que todas as vezes que eu me colocava em uma roda, todas as vezes que eu conseguia aprender alguma coisa, eu sempre me colocava na atenção de servir as pessoas que estavam em volta de mim, mas também muito atento a aprender. Esses dias em uma brincadeira, foi até lá em São Paulo, na Casa da Cor que nós estávamos, o Rodrigo comentou, ele falou, meu pai sempre falou para mim, melhor do que você aprender com o erro, é você aprender com o erro das outras pessoas. Com certeza. Porque se você aprendeu com o erro das outras pessoas, você não precisa cometer isso, você não precisa sentir o ônus ali da dor. Então, todas as vezes que eu volto, eu sempre vi esse Rodolfo. Cara, eu vi que aquilo ali deu errado, então eu não preciso seguir esse caminho. Então, eu estava no meio de pessoas, acho que todo mundo tinha vários caminhos para tomar, mas por que eu não tomei aqueles caminhos? Porque eu sempre olhava onde que aquele caminho ia dar. Então, eu acho que isso eu não sei te explicar se eu realmente tinha consciência disso, se era algo que vinha de cima. Eu não acredito É, que todo mundo que já foi entrevistado aqui também não tinha é. consciência, porque foi igual eu te falei, a primeira impressão que eu tive de você foi do carro, mas depois Uhum. não foi sobre o carro. Porque o carro não é algo que você produziu, é consequência da sua Sim, identidade. sim. Então, porque eu olho pra você, Rodolfo, eu não vejo você olhando pra riqueza, eu não vejo você olhando para o materialismo, eu não vejo você olhando para o dinheiro, e o dinheiro tá te olhando porque você tá servindo a outras pessoas. E é isso que eu gostaria de falar pra vocês. Vocês aí que, eu quero ser próspero porque eu quero ter a casa de alguém. Eu quero ser próspero porque quero ter um carro de milhões. Cara, sim, tem pessoas que adoram ao dinheiro, tem Sim, pessoas que adoram a Deus. sim. Os dois têm probabilidade de ter dinheiro. As É, pessoas que só adoram dinheiro têm probabilidade de ter dinheiro, mas pessoas que só têm dinheiro não são prósperas. exato. Então, o recado que eu deixo pra você é que existe, cara, você falou uma coisa que é muito importante. Parem de acreditar na rede social. Cara, a rede social só mostra os carros de luxo, as lanchas, É, as casas milionárias. Eles não estão mostrando a dor, a abnegação, o sim. sacrifício que eles estão tendo que fazer por isso. Quem é de fato um adorador a Deus, quem é É, de fato que coloca Deus em primeiro lugar, eles não vão mostrar pra vocês porque não dá tempo. Porque hoje a rede social, você vai postar lá, se eu somar todos os seus posts, é. deu o quê? 1 hora? Deu uma 2 hora horas? e 1 hora do meu palco. Exatamente, o restante tá tudo nos Tá nos bastidores. bastidores. Então, o que eu vejo hoje, Rodolfo, quando eu me aproximei de você, É, porque eu sabia que não era uma BMW. Cara, você me levou pra dentro da sua empresa, eu vi colaboradores gentis. é legal. Você levantou na hora pra servir eu e a Nayara. "Vocês aceitam água?" Ele não pediu alguém, ele levantou. Só um momento, Jéssica. Foi lá, levantou. "Precisei de um papel." O que que ele fez? Pediu alguém? Não. "Vou buscar o papel." Levantou, buscou o papel e a caneta. E mais do que isso, o que você me marcou no dia que eu conheci a sua empresa. Eu fui desenhar algo, e aí acho que a gente foi desenhar uma estrutura. Você lembra desse Isso, levo, momento? levo. Aham. Aí ele não falou assim que eu estava errada, a gente falou assim: "Deixa eu te mostrar um modelo diferente." Eu falei: "Tá." Porque eu desenhei assim, eu acredito, e você desenhou na Eu acho que você desenhou na horizontal. na vertical e Espera você aí, na horizontal você desenhou e eu desenhei na vertical, é isso? hã. É. Aí ele: "Jéssica, entendi o seu desenho, mas deixa eu te mostrar o meu desenho." E ali você estava ensinando que nós temos muito o que contribuir na vida do outro. Sim, Eh, e sem soberba, sem orgulho, sem vaidade, porque eu tenho certeza que eu também tenho muito a contribuir com na sua certeza. vida, mas de outras maneiras. E aí, eu só queria trazer um gancho aqui sobre o Anthony, se você me Com permitir, certeza. eh, porque eu sou mãe, nós somos mães É, hoje, e eu acredito que fruto não cai longe do pé. é. O que que você acredita que você ensinar o caminho para o seu filho, que é o seu sucessor, independente se ele vai Sim, ficar na Bela Luz, é o sucessor do seu legado como pai,
o que que você acredita que espiritualizar ele possa fortalecer ainda mais a identidade do Anthony quando você não estiver mais aqui, Rodrigo? Tipo assim, o que que você quer deixar no Anthony quanto a isso de legado? É, todas as conversas que nós temos, ele tá no segundo ano, tá aprendendo a ler, então acho que todas as ações implicadas em cima do Anthony, para mim, chega muitas vezes a ser constrangedor, porque parece, é algo divino mesmo, assim, de dentro, assim, que eu falo, filho, o que que você quer ser? Ele falou, quero ser o sucessor da Bela Luz. Caraca. E eu nunca falei, Betina, tá ouvindo isso, minha filha? Tá ouvindo? e eu nunca tratei isso com ele, assim, e é muito legal porque ele tem um desempenho muito legal, por exemplo, em áreas de exatas, de matemática e tudo mais. Então eu vejo muito reflexo, é muito isso. Acho que o fruto não cai muito longe do pé. Mas eu acredito que eu aprendo muito mais do que ele comigo. Porque, assim, é um nível de amor, é um nível de servidão. É extraordinário que a gente tem passado com ele, e ele tem nos ensinado, e não só a gente, mas outras pessoas, a professora, todo mundo que se envolve com ele. É impressionante o nível do amor que o Anthony carrega. É uma coisa assim que, enquanto outras crianças têm os trejeitos e tem ali, o negócio é meu, ele sempre está disposto a servir, sempre está disposto a emprestar. Quando tem briga, ele não faz isso não. Nós aprendemos muito com ele, muito mesmo. Se eu falar que eu ensino alguma coisa para ele, acho que eu estaria negligenciando aqui, mas ensina assim, os caminhos de Deus. A minha esposa é muito legal, minha esposa tá amamentando ainda, né? A Isabela tá com 8 meses. E aí ela fala: "Hoje eu vou beber um pouquinho de vinho". Você acredita que ele não vai beber, porque a Isabela tá amamentando, não pode. Ah, que gracinha. Ele, então, assim, ele tem um nível de atenção e de amor que nós nos surpreendemos com isso. É verdade. Filho educa, filho ensina. Nossa filha tem 7 meses. 7 meses. E aí eu olho pra ela e ela faz coisas que eu falo: "Caraca". Nos E faz lembrar. felicidade, né. Eu É. até falei com a Nayara esses dias, falei: "Nayara, quanto eu era ranzinza antes de ser mãe. É. Eu sabia brigar e dormir, reclamar. É. Agora eu não durmo". Então eu tenho Mas tempo. também não briga. Cansaço, né. Cansaço. Porque o filho exige, né, principalmente nessa idade, eu acho que acredito que até uns 5, 6, 7 anos, quando É, começa a ter a consciência do que é certo e do que é errado, exige uma dedicação dos pais muito muito grande. grande. E aí, pra gente trazer esse gancho sobre criar filhos e ser um homem de empresário, eh, um homem empresário, como que como que você mescla isso para que o Anthony veja o trabalho como algo que edifica ele, né, Sim. porque ele até tá falando que quer ser o seu sucessor, isso Aham. significa que você tá fazendo um bom trabalho de ser empresário como pai e empresário. Sim. O pai que tá nos assistindo, que tá Uhum. dirigindo e que o filho tá falando: "Pai, você só pensa na empresa. É, Pai, você não olha pra mim. Pai, você não me enxerga", não é o que você vive na sua casa. exato. Então, que conselho você poderia dar para esse empresário que talvez pensou mais no dinheiro Sim. do que naquilo que realmente traz prosperidade, que é a família como base dessa prosperidade? Que conselho que você poderia dar para esse cara que para essa mulher, né, que também tem as mulheres empresárias, não Sim. quero extinguir, mulheres Sim. empresárias, homens empresários. O que você poderia dizer, assim, de conselho de sabedoria agora? É, No sentido do lá do fundo, né? é, Eu acho, assim, ó, teve um momento que eu acreditei muito que o trabalho duro, ele estava ligado a você se afastar da família, se afastar de amigos, se afastar de momentos, porque você teria que trabalhar muito para você poder ter um resultado. Então existiu um momento que eu acreditei nisso. Um momento, inclusive, logo nos primeiros meses, nos primeiros anos do Anthony. Hoje eu acredito muito, eu vivo isso, esse acho que é o maior conselho que eu poderia deixar, mesmo que você trabalhe muito, você precisa se programar para que alguns momentos você viva com a sua família. Não precisa ser muitos, mas tem que ser de grande intensidade. Então, por exemplo, eu não abro mão em um dia de 24 horas ali que eu não abro mão de 15 minutos, que é o trajeto que eu faço da minha casa até a escola do Anthony, em colocar uma música e a gente cantar em voz alta. E a gente curtir aquele momento como se fosse, assim, pra ele: "Papai, deixa eu colocar a música no carro?". Então você vai colocar a música no carro. Esses 15 minutos, por incrível que pareça,
que eu faço, que é das 7 horas da manhã até as 7h15, meu telefone deve ter 100 ligações, deve ter 50 mensagens, que é a hora que o pessoal começa a mandar, mas eu não abro mão desses 15 minutos de passar com ele. Então ali eu acho que eu tô criando memória com ele, eu tô criando momentos com ele, e aí eu passei a postar esses momentos, né, na internet, e foi muito legal que eu recebi feedback de um monte de gente, falou, cara, Muito bom. eu fico longe da minha família, eu tenho que estar, assim como eu também estou. Então, assim, em 24 horas, talvez o tempo de qualidade que eu tenho com ele são 15 minutos, mas eu falo para todo mundo que vai assistir esse podcast, não abra mão de 15 minutos, seja esses 15 minutos, ou quando você chega em casa, 15 minutos de uma brincadeira de um pique-pega. Uma brincadeira não é, não é a brincadeira que você quer brincar, a brincadeira que ele quer brincar. Então, assim, não precisa ser muito tempo, mas que aquele tempo ele seja de qualidade. Então, hoje eu consigo administrar o Anthony e a Isabela nesse propósito, porque não diminuiu o meu trabalho, muito pelo contrário, meu trabalho aumentou, né? Porque aí nós abrimos outra loja, então tem a questão da gestão empresa China, então tem outras coisas, só que eu faço essa gestão hoje de uma forma mais assertiva. Sim, muito bom. Não é sobre tempo de quantidade com os seus familiares, é o tempo de qualidade. O quanto você tem se desligado do celular para olhar nos olhos do seu filho e falar: "Te amo, filho". É. E aí, se a gente não fizer isso, eu até comentei com a Nayara, a nossa filha tá na fase de subir em tudo, né. Sim, 7 meses começa a subir na sim. parede, na porta, tem até lugar que eu nem sei que ela conseguiria subir e ela tá subindo. E é milésimos de segundo para que ela caia também. Isso. E eu acredito muito que você precisa estar aonde você está. Então, se você está na empresa, esteja na empresa, mas se você está dentro de casa com os seus filhos, com a sua família, esteja Esteja lá lá. por eles. É. E eu acredito que é aqui que as pessoas se perdem muito, né, porque aí o celular não vai parar, vai parar? Não vai parar. As contas vão parar de chegar? Não vai Porque você tá parar. com seu filho? Não Com vai. sua mulher? Isso. Não vai parar. É. Os problemas não vão parar, mas as pessoas que estão com você, elas vão passar. É. As pessoas que estão com você vão partir. Sim. E aí, aqui na minha balança é onde o trabalho não vence a minha família, tá bom, Rodolfo? Sim. Com certeza. Porque hoje, se eu parar de trabalhar, eu ainda tenho eles. É. Exato. Entende? É forte. É forte. É. E aí eu vejo um bocado de gente colocando a empresa como pilar, mas a verdade é que se a empresa fechar hoje, se você não tiver sua família, você tem o quê? É. Exato. Você tem o quê? Você construiu o É. quê? Construiu patrimônio? Dinheiro vai, dinheiro É. sai, gente. Já acho que isso aí tá muito linkado a essa ansiedade de possuir Uhum, bens materiais, e as relações pessoais acabam ficando mais superficiais. exatamente. Boa. E pra gente trazer, assim, algo de chave de ouro, assim, pro nosso podcast, essa é uma visão de Jéssica agora, então. Uhum. Eu não acredito, Rodolfo, em escala, em prosperidade, eu não acredito se não tiver o quem tá com a gente. Uhum. E eu vejo que o seu ciclo, as pessoas que te rodeiam, Uhum. você já tá dando risada, já sabe o que eu vou falar, cara, parece que ele tá lendo a minha mente, entendeu? É, parece que é muito selecionado. Eu não sei se é só um parece. Mas eu olho para a pessoa que está do seu lado, parece um mini Rodolfo. Aí você viajou para a China, as pessoas que estavam do seu lado também estavam na mesma pegada espiritual, Sim. energética. É claro, não dá para selecionar todo mundo. Sim, sim. Mas hoje, como é que você constrói essa base de relacionamentos, não só agora na família, porque a Uhum. família você escolheu, mas Sim. você pode também escolher quem Uhum. está perto de você no seu meio Sim. empresarial, no seu ciclo de Sim. amigos, para que isso também possa escalar cada vez mais, né? Que é onde eu falo da semeadura. Não Uhum. adianta você ser bom É. se você não tem outras pessoas tão boas ou melhores Sim. que você para levar o seu negócio para frente. É. Como é que você escolhe? Assim, não é escolher no sentido, Sim. gente, pelo amor de Deus, a gente não fica escolhendo a Acepção, né? dedo, mas a gente tem que ter aquele feeling de quem esse aqui, É. esse não tá É. no momento. Eu acredito muito que o trabalho que você exerce, e você enquanto pessoa, se você for dominante das situações, né? Então, por exemplo, no meu espaço, eu me moldo as pessoas até que esse molde não pega o meu caráter. Uhum. Eu me moldo as pessoas até Forte. que a decisão delas ou a ação delas vai mudar o meu ciclo onde eu vivo, o que eu decidi para minha empresa, o que eu decidi para minha vida, né? Os meus planos. Então, a partir daqui, eu acho que a gente consegue construir muitas coisas. Então, não sou um cara careta,
mas, todo mundo que se relacionar comigo vai saber que eu tenho, os trejeitos ou uma forma de lidar com a família, com as minhas relações, profissionais, com as minhas relações, de amigos e tudo mais. Então, isso ficando claro, eu tendo a dominância sobre essas ações, eu acho que isso já é um processo seletivo automático. Eu Uhum, vou te dar um exemplo, e muito claro, assim, de uma forma bem tranquila. Nós fomos para a China mais ou menos 15 empresários. Normalmente, quando a gente se imagina em uma viagem, eh, algumas pessoas podem pensar: "Pô, mas tem lazer, mas tem balada, mas tem alguma coisa?". A primeira reunião que nós fizemos com todos os empresários é: se alguém aqui está pensando em ir para a China para passear, para balada ou pra qualquer coisa, pode se retirar, porque não, esse não é o local. Por quê? Porque a responsabilidade que a gente tinha em levar pessoas para a China era de gerar resultado para ela. E eu não acredito que, se alguém sai daqui do Brasil para estar em outro país com a mente dividida em lazer ou qualquer outra situação, eh, ela vai conseguir um resultado positivo. Se eu tenho experimentado, né, eu tenho resultado sobre isso. Então, a partir daquela reunião, todos eles procuraram, falaram: "Cara, procurei vários va va várias outras empresas, falei com outras pessoas e eu vi que todas elas levava para um: "Ó, vamos fazer isso", depois ali o pessoal sai para beber, depois o pessoal sai para fazer, o que não é errado, não estou julgando essa ação. Mas se eu domino as minhas ações vão selecionar as pessoas que vão estar comigo. Então, assim, eu acho que é meio que automático. Já me relacionei com muitas pessoas que num curto período de tempo bati as ideias, logo depois não bateu e automaticamente elas saíram. E muitas outras, que aqui eu acho que é o grande movimento da nossa vida, outras pessoas que tinham intenções erradas, mas que ao se relacionar com a gente, elas arrumaram as suas intenções e conseguiram ver a vida de um outro patamar, né, de um outro plano, enfim, e se ajustaram àquilo ali. Isso eu acho que nós vamos levar daqui dessa vida, é quantas pessoas nós conseguimos impactar com a nossa história e com as nossas ações. caraca. Antes de da gente fechar nosso dia, nossa manhã, tá muito boa, eu anotei muita coisa aqui, Rodolfo, muita coisa boa. Eh, Principalmente que você falou, eu me moldo às pessoas desde que essa modelagem não interfira no meu caráter. Eu acho que acho não, tá, eu acredito que é aqui que há a separação Sim, natural, porque aí a pessoa vai, ver que ela tem limites com você. E sim, você impõe esse limite de valores, né, né, talvez, você mostre princípios que você não vai quebrar, independente do projeto, independente da sim, lucratividade, independente da oportunidade, porque o que a gente mais tem são oportunidades que não fazem elo com Deus, exato. né, só porque se aproxima. Eu vejo muito isso no ramo empresarial, que quanto mais você é visto, mais as pessoas se apresentam a você por interesse, não porque elas são interessantes, e eu Sim, não gosto disso, é. não gosto. Não tem problema, Uhum, mas aí quando ela chega para ser interesseira, eu já faço uma pergunta do que uhum. ela pode ser interessante, porque não é sobre isso. Sim, Não é sobre o que eu posso oferecer, é o que ela vai fazer com essa informação, que é todos esses que estão assistindo o podcast. exato, é. Então, para trazer, assim, clareza e se você partisse hoje, eh qual é o legado que você gostaria de deixar aos empresários que porque esse YouTube, a ideia do YouTube, a ideia do Sim. Instagram é eternizar as pessoas, Uhum. né, não como Jesus, tá, não é Sim, isso. sim, Mas sim, a ferramenta que tá aqui, cara, sim, se você morrer, eu consigo visitar seu Instagram e ficar vendo sua vida. exato. Então, se você não tivesse mais hoje na Terra, Uhum. independente da família, independente das pessoas, qual que é o legado que você gostaria de deixar para as pessoas que vão se lembrar do Rodolfo? É, eu acho que, a tensão nas relações que você cria, que você gera, não existe um vale tudo, não pode ser um vale tudo. E acreditar que o Rodolfo foi uma pessoa que sempre acreditou muito em Deus, que o perder, na verdade, pode ser ganhar, e Forte. algumas e algumas situações, você não perdeu, Deus te livrou. Então, o fundo do poço, para algumas pessoas, pode ser o começo de uma grande história. Então, a fé em Deus, eu volto a falar, é que as pessoas lembrem que a fé em Deus, independente da minha ação, Deus sempre vai estar comigo me guiando para o melhor caminho. Então, eh,
apesar de eu acreditar em Deus, eu preciso agir para que as coisas aconteçam. É isso. Apesar de acreditar em Deus, haja. É o famoso Deus faz o milagre, mas você tem que operar bastante, né, É, tem que estar no operacional, tem que estar no exato, hosp tem que estar no operacional. exato. Rodolfo, muito obrigada. Eu que Assim, agradeço. obrigada mesmo por encher o meu coração de muito aprendizado. Eu estava muito, não é nem ansiosa, eu queria muito entender um pouco da sua mentalidade, o seu jeito de pensar. Eu te acompanho mesmo nas suas redes sociais, no sentido de, cara, isso aqui eu quero com a minha filha. Esse momento de carro aqui, na velocidade que eu e a Naira anda, que é só dentro do carro, Aham. eu quero que o carro também seja importante para ela, Seja o sabe? momento, né. Seja um momento É, que é para ela. Então, eu agradeço pelo seu tempo, que para mim é mais precioso ainda, sobre você parar um pouco do seu dia para vir aqui, para vir falar com as pessoas que vão contar com o seu conselho, e também que as pessoas de Ribeirão Preto possam ir na Bela Luz. é, tá certo. Fazer o marketing, gente, tem que contribuir com a jornada aqui. Serem iluminados. Exatamente, mas ó, você não ilumina só as casas, Rodolfo. Amém. Você ilumina pessoas desde o dia que eu peguei na sua mão, a primeira palavra que você olhou pra mim e falou: "Cara, eu gostei do seu jeito enérgico". Eu gosto desse jeito, assim, que é enérgico. É, E isso também é iluminar a vida do outro, é quando a gente tem uma percepção de validação, que as pessoas esqueceram de falar, né. é. As pessoas só querem falar o que falta. Então, muito obrigada, eu honro muito a Deus, porque eu pedi: "Deus, quero conhecer esse cara, saber o que ele faz pra ter uma BMW". E na hora que eu te conheci, eu falei: "Ah, ele faz isso". Ele é temente a você, ele é muito sério, ele é muito responsável pelas oportunidades e, cara, eu quero essas pessoas perto de mim, perto da minha família, ainda que não seja pertinho, mas acompanhando. Sim. É isso que eu quero que os meus olhos vejam no Instagram, sabe. Então gratidão mesmo, Rodolfo, Eu que gratidão. agradeço pela oportunidade e só tenho que agradecer mesmo que você já falou, mas eu vou repetir, né? Desde aquele momento eu pude perceber como vocês são diferentes, como vocês têm um propósito muito grande na vida de vocês, de levar a palavra de Deus, levar o amor de Deus, e principalmente mega empresários, né? Isso já está consolidado, mas é o que eu acredito. Além de ser empresários, levarmos luz para a vida dos empresários também, então é isso Amém. aí. Faz todo médico você, né. Leve luz, É, leve luz nas é, palavras e leve luz também na iluminação dos sonhos das pessoas. é Cara, isso daí. parabéns, Eu muito que obrigada. agradeço. E você que está assistindo o nosso podcast Caligares, a identidade divina empresarial, eu espero que esse episódio possa contribuir na sua jornada, que você possa sim parar um pouco a vida e refletir se as suas ações são de temor a Deus ou são de temor ao dinheiro. E eu vou te falar, cara, ter só dinheiro não é legal. É muito bom ter algo que preenche o vazio que o dinheiro não consegue preencher, e isso é prosperar, isso é ter prosperidade na família, nos amigos, nos parentes. Então, pare um pouquinho se a sua vida tá com esse vazio, ouça novamente esse podcast, anote e pratique, tá bom? Pratique um momento com Deus, pratique um momento com seu filho, sabe, o filho que tá reclamando: "Pai, você não me nota, você não me enxerga". Para um pouquinho das suas preocupações financeiras e olhe para os teus filhos, para sua esposa, para o seu esposo, que eu tenho certeza que muito do extraordinário da prosperidade chegará até você. Amém. 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 Tchau, 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 tchau. tchau. Tchau, pessoal.